nossa adoração. Amém. Irmãos, pode assentar. Eu peço que ninguém converse agora, todo mundo prestando atenção. Ninguém ande, evita ficar andando para lá e para cá. Eu sei que vocês não fazem isso, mas eu só estou falando. Irmãos, presta atenção. Nós vemos aqui falando acerca da cura de Enéas. Enéas era um homem que ele estava morando na cidade de Lida. E Enéas, a Bíblia não fala o que aconteceu com ele, mas ele estava paralítico. A Bíblia diz que ele não podia andar, já tinha 8 anos. Fala, 8 anos. 8 anos. E nós sabemos, meus irmãos, que talvez para muitas pessoas, Enéas nunca ia se levantar mais daquela cama. Enéas ia morrer paralítico, porque certamente, quando aquela enfermidade começou, ele deve ter procurado na medicina a cura, ele deve ter procurado nos médicos, nos hospitais, mas a situação de Enéas se agravava. E chegou a um ponto que ele não conseguia mais andar. Enéas, ele se prostrou em cima de um leito, de uma cama, e ele não conseguia mais dar um passo sequer. Mas a Bíblia diz que um homem chamado Pedro, um apóstolo do Senhor, aquele que Jesus disse para ele uma vez: você não será mais pescador de peixes, mas a partir de agora você vai ser pescador de almas. Você agora vai abandonar o barco, vai abandonar as redes. Não que é pecado pescar, tem que entender direitinho. Não é pecado pescar, viu, irmãos? Mas Jesus, ele estava chamando Pedro para uma missão. Estava chamando Pedro para uma obra de poder, uma obra de milagres, uma obra de salvação de almas. E nós vemos que Pedro agora, ele chega na cidade de Lida, e ele é informado que existia ali na cidade de Lida um homem chamado Enéas. A Bíblia não diz se Enéas era crente, se Enéas era católico, se Enéas era espírita, se Enéas não tinha religião. A Bíblia não fala a religião de Enéas, mas a Bíblia fala o milagre que aconteceu na vida dele. Aleluia, meu Deus! E nós sabemos, meus irmãos, que falaram para Pedro que havia ali perto um homem chamado Enéas, um homem paralítico, um homem que não andava, um homem que não se levantava. E então Pedro, ele foi até a casa de Enéas. Ele foi lá para poder abençoar Enéas. Ele foi lá para poder clamar a Deus em favor de Enéas. E então, a Bíblia diz que já tinha 8 anos, conforme já foi relatado aqui. E Pedro, quando ele chega na casa de Enéas, Pedro, certamente, é claro, cumprimentou Enéas, cumprimentou a esposa de Enéas, se ele era casado, os filhos, bom dia, boa tarde. E Pedro ali, ele disse: olha, eu vim aqui para poder orar por Enéas. Eu vim aqui para poder pedir a Deus em favor da vida de Enéas, porque eu soube que ele está nessa cama há 8 anos. E então, meus irmãos, quando Pedro entra ali no quarto de Enéas, a Bíblia diz que Pedro,
ele diz essas palavras: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Meus irmãos, quando Pedro falou Jesus Cristo, Pedro não falou que era Paulo, que era ele mesmo. Pedro não falou que era um santo padroeiro. Pedro não falou que era um outro ser, mas ele usou o nome de Jesus Cristo. Por que que Pedro usou o nome de Jesus Cristo? Porque uma vez Jesus, quando ainda estava com eles, Jesus havia dito para eles: olha, em meu nome vocês curam os enfermos, em meu nome expulsam os demônios, em meu nome limpa os leprosos, em meu nome vocês farão maravilhas. E ele ainda disse mais: aquele que crer em mim farás as obras que eu faço, e ainda fará até maior se crer. E nós vemos, meus irmãos, que Pedro, ele usa o poderoso nome de Jesus Cristo. Quem sabe que esse nome é poderoso? Lá no livro de Marcos 16, 15 em diante, Jesus havia dito: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. E nós vemos, irmãos, que quando Pedro usa o nome de Jesus, o nome poderoso de Jesus, e ele fala: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Aquilo que o médico, que a medicina não pode fazer por você, Jesus Cristo vai fazer agora. Levanta-te, glória a Deus. Levanta-te, meu Deus. Como que o homem ia levantar? Se o homem tinha 8 anos deitado, quando ele fala levanta-te, irmãos, Pedro já tinha experiência. Você sabia que Pedro já tinha experiência? Uma vez Pedro chegou no templo na hora da oração, na hora nona, e lá tinha também um homem que era coxo, e ele era colocado na porta da igreja para pedir esmola. Aleluia! E ele, vendo a Pedro e a João, disse: Senhores, dai-me uma esmola. E Pedro dizia: não temos prata, não temos ouro, mas o que nós te damos, o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu creio que quando Pedro chegou na casa de Enéas, eu creio que Pedro pensou assim: o mesmo Jesus que levantou o paralítico da Porta Formosa, ele vai levantar o Enéas também. O mesmo Jesus, quando eu mandei o paralítico da Porta Formosa levantar e andar, ele levantou e andou, e o Enéas vai andar também. Por quê? Porque Pedro tinha fé, Pedro acreditava no poderoso nome de Jesus Cristo. Então não era o primeiro paralítico que Pedro encontrava pela frente, não era o primeiro. E Pedro disse: ele vai andar, que nem o coxo da Porta Formosa andou, ele vai andar também. E Pedro ali fala: Jesus Cristo te dá saúde, levanta. Levanta, glória a Deus. E a Bíblia diz que Enéas, ele creu, ele acreditou. E Pedro dizia: levanta-te dessa cama. E então
ele logo se levantou. E ele saiu andando e glorificando a Deus. Andando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora uma coisa que eu acho interessante aqui é no versículo 35, que a Bíblia diz que e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona. Então o Enéas, ele era muito conhecido naquela região. Enéas, ele era muito conhecido, ele era muito popular. Ele tinha muitos amigos ali naquela região. E todo mundo sabia que Enéas não andava mais, estava paralítico. E de repente eles encontram com Enéas andando na rua. Eles encontram com Enéas na padaria, no açougue, no supermercado. Eles encontram com Enéas. E ali eles, Enéas, como que você está andando? Qual foi o médico que te curou? Como que aconteceu esse milagre? E eu creio que Enéas falava: Jesus Cristo me deu saúde. Jesus Cristo me deu saúde. Foi Ele. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz, irmão, que através desse milagre que aconteceu na vida dele, a Bíblia diz que o povo ia se convertendo ao Senhor. Preste atenção. O povo ia se convertendo a Deus. Só do povo ver Enéas curado, Enéas andando, o povo se convertia e aceitava a Jesus Cristo, porque via o milagre que aconteceu na vida dele. Irmãos, eu já vi muitos testemunhos. Eu já vi testemunhos de pessoas que chegaram na igreja doentes, com problemas seríssimos. E essas pessoas fizeram votos com Deus. E elas disseram: se Jesus me curar, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Se Jesus abrir as portas para mim, eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Irmãos, é o voto que mais agrada a Deus. É quando a pessoa fala assim: eu vou me converter a Deus. Eu estava ouvindo um testemunho de uma senhora que ela estava desenganada pelos médicos. E ela, ouvindo a programação da rádio, ela disse: eu vou lá na igreja, e chegando lá, se Jesus me curar, eu vou aceitar Ele como meu Salvador. E ela disse, irmão, que ela entrou na igreja, estava desenganada, e ela começou a frequentar a igreja, e Jesus curou ela. Jesus sarou ela. E ela levantou as mãos e aceitou Jesus como Salvador, e está firme na presença de Deus. Está firme na rocha. Então, meus irmãos, eu sei que às vezes não precisava nem da pessoa receber uma cura para aceitar Jesus. Às vezes não precisa nem de receber uma bênção, uma prosperidade para aceitar Jesus. Mas, irmãos, ou de uma maneira ou de outra, as pessoas têm que aceitar Jesus, porque Jesus é o único caminho que leva aos céus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Glória a Deus. Será que aqui nesta noite tem alguém aqui nesta noite que você também vai fazer um voto com Deus?
Se Jesus resolveu o meu problema, eu aceito Ele como meu Salvador. Se Jesus me curar, eu aceito Ele como meu Salvador. Se Jesus resolveu o meu problema, eu aceito Ele como meu Salvador. E eu nunca mais saio da igreja. Eu nunca mais saio da presença de Deus. Então, meus irmãos, é tempo de decisão. É tempo de decisão. Hoje as pessoas têm que tomar uma decisão séria com Deus. As pessoas têm que assumir um compromisso sério com o Senhor. Sério, por quê? Porque nós estamos vivendo as últimas horas. Nós estamos vivendo os últimos momentos. A qualquer momento o Senhor Jesus vai voltar para poder levar o seu povo escolhido, especial, zeloso de boas obras. E nós sabemos também, meus irmãos, que a morte não manda recado. Eu não vim aqui falar de morte, eu vim falar de vida. Mas eu vim também falar da grande responsabilidade. Nós sabemos que a morte não manda recado. Esses dias atrás, um amigo meu que sempre eu preguei o evangelho para ele, falei de Deus para ele, e ele ficava, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, marcou de ir comigo para a igreja, não foi, umas 2, 3 vezes. Eu falei, eu te levo, vamos comigo. E ele não foi, não ia, ficava uma hora eu vou, uma hora eu vou, uma hora eu vou. E quando foi esses dias atrás, ele estava dentro de casa sozinho. Aí deu aquele ataque fulminante no coração. Aquele ataque fulminante. Não teve tempo nem de pedir água. E ali ele caiu morto dentro de casa. E quando a esposa dele chegou da rua, do serviço, não sei de onde, encontrou ele morto dentro de casa. Sofreu um infarto. Irmãos, a morte não manda recado. Conserta a sua vida com Deus enquanto é tempo. Entrega a sua vida a Deus enquanto é tempo. Porque depois da morte não tem mais jeito. Depois da morte já era. Depois da morte, irmão, não adianta mais. Aí a Bíblia diz que segue-se o juízo. Aí cada um vai prestar conta com Deus daquilo que fez por meio desse corpo, ou bem ou mal. Aleluia. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a todos. Aleluia. Deixa eu perguntar, tem alguém que quer aceitar Jesus hoje como teu Salvador? Que quer entregar a sua vida a Deus hoje? Se tiver alguma pessoa, se tiver alguém que ainda não é crente e quer entregar a sua vida a Deus, se tiver alguma pessoa, dá um sinal com a mão. Tem alguém? Não tem ninguém? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será? Qual será no futuro? Meu amigo, hoje tu tem a escolha. Aceitar